relato hoje tem a sua peculiaridade, o que torna cada um deles muito empolgante e interessante aqui para o nosso vídeo. Então, eu estava ali mais ou menos na quinta ou na sexta série e eu tinha um amigo de escola. E nessa época em específico ele estava de mudança ali para uma nova casa. E eu estava lá com ele. Eles tinham acabado de construir aquela casa e nós estávamos ali na garagem, e naquela garagem tinha em específico 3 carros. E próximo a esses carros tinha alguns itens, e esses itens eram objetos ali do quarto do meu amigo. E nós estávamos procurando algo, embora eu hoje não me lembre exatamente o que. E o meu amigo, ele para e olha ali pra mim e diz: "Quer ver algo louco?" E logo que ele me pergunta, ele vai simplesmente pega uma bola de tênis ali no suporte transparente que normalmente vem quando é vendido, e ele fica ali brincando com a bola por alguns segundos, e logo que ele para, ele joga a bola, fazendo com que ela vá em direção a um vão livre. E esse vão livre, ele leva em direção a um espaço específico ali, acima da garagem, que é usado para armazenar algumas coisas, itens que normalmente a gente não usa com tanta frequência. E claramente ela vai quicando e parando. E bem, eu não dou tanta atenção assim e volto novamente o meu olhar ali para as caixas, porque afinal de contas nós estávamos procurando algo. E eu não penso muito sobre isso, para falar a verdade. Mas acontece uma coisa assim surreal. De repente, a bola ela volta em nossa direção. Só que ela volta de um modo que ela passa por nós e bate na parede atrás de nós. A bola de tênis veio pelo ar de uma forma tão bizarramente inesperada que aquilo ali instantaneamente me travou. E a única coisa que passou pela nossa cabeça naquele momento foi sair correndo em direção ao quarto dele, que ficava do outro lado da casa. Ao chegarmos lá, depois de um tempo, ele me explicou o que realmente tinha acontecido. Bem, para simplificar, nessa antiga casa que ficava no outro lado da rua, gente, muito bizarro. Bem, existia na verdade um fantasma no sótão. E essa parte eu acho muito hilária. Esse fantasma em específico, ele ficava movendo as coisas de lugares lá no sótão. Por exemplo, se uma pessoa da casa ia no sótão e colocava uma coisa em cima da mesa, o fantasma ia lá e movia para algum outro canto. E muitas das vezes eles, os moradores da casa, ouviam o fantasma arrastar as caixas de um lado para o outro, mas de forma lenta e repetitiva, como se estivesse organizando. Exatamente, o fantasma era a faxineira sobrenatural da casa. Em específico no sótão, porque ele não comentou se isso ocorria também dentro de casa. No final das contas, esse experimento de jogar a bola de tênis ali pelo vão, num corredor vazio, era uma experiência para ver se realmente o fantasma tinha ido com ele para a nova casa. Ele já desconfiava e por isso ele fez isso, concluindo que estava certo. Mas o nosso narrador do relato de hoje, ele concluiu também uma outra coisa, que ele não iria novamente naquela casa e nem chegaria perto daquela família onde quer que morasse, porque afinal de contas, aparentemente, aonde quer que a família estivesse, aquele fantasma iria estar junto. O nosso narrador, ele deixou alguns fatos esclarecidos para que não houvesse dúvida. Primeiro, ele tem um irmão mais velho. E ele, obviamente, estava na faculdade neste dia. O seu pai, no entanto, estava trabalhando e a sua mãe, naquele momento e horário, tinha saído para ir em uma loja, sim, e tinha deixado eles sozinhos. Então, obviamente, aquilo ali não poderia ter ocorrido por influência de uma pessoa humana de carne e osso, mas sim de algo sobrenatural, porque não tinha como ter algo ali e não tinha também alguém na casa naquele momento, além daqueles 2 queridos. Ou seja, ninguém sequer poderia dar um passo naquele espaço de armazenamento sem que a casa rangesse. Mas comenta aí, o que você faria nesse caso? Bem, sendo bem real e dando a minha opinião, não sei o que eu poderia fazer, porque uma
casa assombrada já é muito assustador. Mas o que leva um fantasma, uma assombração, uma entidade ou qualquer outra coisa sobrenatural te seguir, te acompanhar para uma outra casa? Isso então quer dizer que a casa não é assombrada, mas sim alguma pessoa tá com alguma maldição ou algo do tipo para que esse fantasma o acompanhe? A gente vai iniciar agora o segundo relato. O meu pai, uma certa vez, contou a história de um de seus primos. E esse primo específico morava em apartamento com a sua família. E, bem, ele morava ali com a esposa e a filha, e nesse prédio que ele morava, acima dele morava uma viúva. Ela tinha um filho lá por volta de 24 a 25 anos, que servia o exército indiano, inclusive. Só que ele havia morrido lá no norte da Índia. Só que ele morreu por causa de um ataque de bomba. É, exatamente isso. E algumas semanas depois ali de ter ocorrido o funeral, o meu tio ele acabou tendo experiências sonhando com esse rapaz em específico. E ele contava para o meu pai e para sua mãe que esse jovem ele ficava batendo na porta de seu apartamento ali no sonho. E toda vez que o primo do meu pai ia abrir a porta ali no sonho para ver quem era e todas essas coisas, ele via que era um rapaz que estava na porta e ele simplesmente ficava ali parado. E o meu tio acordava ali do sonho. E ele teve esse sonho por 2 semanas seguintes, todos os dias. E bem, teve um dia específico ali, já próximo do horário do jantar, e ele não estava sonhando. Ele tinha que descer no saguão. E tinha que, obviamente, abrir a porta para descer até lá. E quando ele abriu a porta, adivinhe, aquele rapaz estava ali na porta. E ele estava ali parado, assim como ele estava no sonho. Tudo que ocorreu no sonho estava ocorrendo agora ali. E, obviamente, o primo do meu pai, ele ficou com muito medo e logo fechou a porta e ficou ali mesmo, parado atrás da porta e com medo e tentando processar tudo aquilo. Quando ele processou, bem, ele provavelmente acreditava que ao abrir a porta aquilo não estaria ali, porque, bem, o rapaz ele tinha morrido, mas ele abriu a porta e o rapaz ainda estava ali. Depois disso, eu não sei exatamente o que ocorreu, o que aconteceu, bem, não sei. Mas o que eu posso dizer é que depois disso ele começou a ver aquele rapaz dentro do apartamento, com frequência até. Até que um certo dia ele já não via mais. Tinha simplesmente desaparecido assim, da mesma forma que tinha aparecido pós-morte. O que eu penso é que essa situação espiritual realmente pode ter ocorrido. É uma possibilidade. Mas também pode ser consequência de ter pensado muito na morte do jovem. O que eu sei é que no final essa história me dá muito arrepio até hoje. Bem, gente, agora sou eu. Essa história ela é um pouco confusa em um ponto. Talvez tenha sido a tradução, 1 minuto. Mas ele fala sobre a questão da viúva, né? Ele fala assim: vivia uma velha viúva cujo filho jovem entre 24 e 25 anos servia ao exército. O enredo dá a entender que esse filho é da viúva. Só que durante todo o relato foi escrito ou traduzido como se esse jovem rapaz que faleceu fosse filho desse homem, sabe? Que teve toda essa experiência, do primo dessa mulher. Sei lá, vocês entenderam? Então, é um pouco confuso para mim, por isso que eu trouxe a minha versão sem ocultar nenhum dos fatos, mas sem modificar a primeira impressão, que a primeira impressão que dá é que esse jovem rapaz é filho da viúva. Gente, talvez isso seja um pouco confuso para vocês, mas eu quero esclarecer porque vai que alguém encontra esse relato no Reddit e aí diz, ela tá modificando o relato. Não é isso. É porque se você for ver a tradução, dá a entender 2 fatores. Mas eu trouxe o primeiro porque provavelmente talvez seja esse primeiro. Então, a gente tem mais um relato, depois desse a gente encerra o vídeo e eu espero muito que você esteja gostando, porque eu amo trazer aqui. E sobre esse, eu
não sei muito o que dizer, porque como ele falou, pode ter ocorrido realmente isso, ou pode ter sido uma questão psicológica. Mas de qualquer forma, ainda assim é um fato muito assustador, porque o cara ele morreu, gente, no norte da Índia, um lugar totalmente no escambau, e foi parar ali na porta do cara. E não só isso, primeiro ele foi parar no sonho. Esse outro aqui já não apresenta algo sobrenatural, assim, um espírito ou algo do tipo. Mas eu achei que vale a pena trazer aqui pra gente. Então espero muito que você goste. Uma noite qualquer, a minha esposa levou o nosso filho para fora por algumas horas, para que pudesse brincar, levar um ar, sabe, esse tipo de coisa. Mas tenho plena certeza que eles não estavam em casa nesse momento. Nesse tempo, eu terminei o meu trabalho e decidi que eu ia sair para jantar ali por volta das 4h30 da tarde. 2 horas depois, eu cheguei em casa. E nesse momento que eu estava em casa, eu decidi que eu iria fazer algumas tarefas domésticas para ajudar minha esposa e também brincar com o nosso cachorro por um tempinho. E a minha esposa logo chegou ali por volta das 7h30 da noite, então relaxamos um pouco e por volta das 9 horas eu decidi que eu iria deitar. Porque quando fosse no outro dia, eu iria acordar bem cedo com o nosso filho. E depois que eu me deito para relaxar, passa-se mais ou menos uns 2 minutos. E eu recebo uma imagem, na verdade, uma mensagem da minha esposa que continha uma imagem. E essa foto era do nosso quadro de recados da geladeira, que geralmente a minha esposa usa para preencher o menu da semana. O que a gente vai comer, o que não vai comer, enfim. Mas, na verdade, o que continha ali era vários rabiscos e palavras muito aleatórias. E estava por toda parte. E eu reconhecia que algumas partes realmente parecia a letra dela, mas tinha outras que era muito inconclusiva, muito diferente. Eu não sei explicar, mas me dava a sensação de que realmente não tinha sido ela que tinha feito. E logo eu fico confuso porque eu lembro exatamente que, bem, mais cedo eu tinha visto aquele quadro e ele estava preenchido corretamente, porque a gente já tinha feito isso no início da semana. E era uma caligrafia que aparentemente, visivelmente, não era nem da minha esposa e nem minha. Obviamente nos assustou, porque, claro, o nosso filho ele tem apenas 1 ano. Ele nunca, jamais seria capaz de fazer aquilo. A gente chamou o xerife do condado para que ele olhasse aquilo. E ele vasculhou a casa para cima e para baixo e, bem, ele não encontrou nada e muito menos ninguém. E vale citar que nada estava faltando e muito menos nada fora do lugar. Então, isso significava que ninguém tinha entrado? Ou que alguém tinha entrado e simplesmente mexido naquilo? Mas, bem, o xerife, como ele vasculhou tudo, provavelmente também não haveria ninguém dentro daquela casa com mais intenções. Mas o que realmente tinha acontecido dentro da minha casa? Por incrível que pareça, até o xerife ficou um pouco assustado com essa situação. Porque, afinal de contas, ninguém nunca ligou para fazer alguma reclamação sobre aquele lugar em específico onde a gente morava. Sabe aquela rua, aquele lugar? Então, nunca nada ocorreu ali. Então ele, bem, recomendou que a gente trocasse as fechaduras só por precaução. E naquela noite mesmo a gente fez isso. Porque, bem, naquele momento que tudo ocorreu, a gente não tinha trocado as fechaduras de casa, porque os antigos moradores da casa eram pessoas idosas e, bem, a gente nem se preocupou com isso, para falar a verdade. Se assistir o vídeo até aqui, então, por favor, deixa um like. Se você não for inscrito, se inscreve no canal. Então é isso. Beijo, até o próximo vídeo e tchau!